JHSF é o tema do nosso conteúdo, né? Vamos falar dos resultados, né? Olhar os principais destaques. A companhia divulgou o quarto TRI e também o fechamento 2024. E vamos falar também de dividendos, né? A gente vai entender os detalhes importantes aí dos proventos para você que investe, para nós que temos JHSF na carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui da parte do quarto TRI e também do fechamento 2024, que são os resultados consolidados. É importante destacar, a companhia tem vários segmentos ali, sempre voltado àquele público, né? O perfil mais de alta renda. Tem shopping center, tem a parte ali do varejo, né? Tem aeroporto, tem incorporação, tem gastronomia, hotelaria, né? Hospitalidade, os clubes também. Então a companhia tem um portfólio de bastante serviços voltados sempre à alta renda, né? Tanto no Brasil, e também ela tem participação aí em outros projetos imobiliários, projetos também voltados à alta renda fora do Brasil. Aqui é o resultado consolidado. A gente observa a receita líquida aqui avançou 13%, quando a gente compara o quarto TRI, agora com o ano passado, e o fechamento 1,6 bi, praticamente estável a receita líquida da companhia. Temos as despesas operacionais, teve uma queda, 30% no trimestre, e caiu também 23% na base anual. Já as administrativas cresceram 9% no trimestre e também avançaram 13% no ano, né? Vale destacar, a companhia está investindo, né, em alguns ativos, fez aí recentemente emissão de debêntures, tem também a parte de financiamentos. A gente vai depois ver como é que está a situação da alavancagem da companhia. Já o EBITDA cresceu 32% no trimestre e no ano também avançou 32%, chegando a 1,2 bilhão em 2024. Então você tem um bom resultado da companhia, né? Está mantendo ali o controle na parte das despesas, o EBITDA avançando, a receita ali também acompanhando dentro desses parâmetros, né, da empresa aqui. Seguindo aqui temos a parte do lucro líquido, 410 milhões, né? Um dos melhores, né? Lucro líquido da companhia no trimestre, avançou 94%. Quando você compara, né? E teve aqui a margem percentual da receita, 75%, crescendo 31 pontos percentuais, né? O que eu gosto bastante de JHSF, né? Depois você pode olhar com mais detalhes ali as linhas de negócios que ela tem, sempre tem boas margens, né? Isso fortalece muito o resultado líquido da companhia. Então, mesmo no cenário atual, né, cenário ruim para as empresas, principalmente do varejo, né, empresas cíclicas, né, empresas vinculadas a setores imobiliários, consumo, quando você tem boas margens, né, você tem ali uma vantagem bem competitiva em relação às outras companhias. Então, JHSF se mostra uma empresa bem rentável. E no ano, fechamento forte também, 861 milhões, cresceu 73% o lucro líquido em 2024, comparando com 2023. Aí a margem consolidada líquida, ó, fechou aqui, percentual da receita, 53% fechamento em 2024. Então, lucro líquido da companhia, excelente, né? Excelentes resultados de JHSF. Agora a gente começa a falar um pouco dos dividendos. Vamos entender aqui o cenário, né, da companhia. Vale destacar, a empresa ainda não divulgou, pelo menos enquanto estamos fazendo esse conteúdo, né, não temos ali fato relevante, também não tem uma proposta com Datacom e também os valores que ela vai anunciar e a forma, né, dos pagamentos de dividendos. Nós temos aqui, fechamento aqui, ó, 2024, a companhia diz aqui, ó, dividendos a pagar, 265 milhões e 424 mil reais. Então aqui, para o fechamento 2024, o desempenho aí seria 265 milhões de reais, referente ao fechamento 2024. Temos aqui dividendos a pagar, ela continua aqui destacando, né? Aqui temos os exercícios anteriores, 2022,
2023 é aqui o fechamento, ó, 31 de dezembro, né, 2024, 265 milhões. Aqui vale destacar, ela está discriminando aqui, né, detalhando a parte dos pagamentos. Então você tem aqui, ó, dividendo intermediário, né, que ela já pagou, inclusive, ó, está dizendo que foi do débito da conta de lucros, dos lucros da companhia, 62 milhões e meio. O que significa esses 62 milhões e meio aqui? Quando a gente vai aqui no outro descritivo, a empresa diz aqui, ó, em dezembro do ano passado, a companhia aprovou dividendos intermediários, né, a débito da conta de lucros das reservas, com os pagamentos aqui, ó, em janeiro, fevereiro e março agora de 2025. Então ela está dizendo que 62 milhões e meio ela já declarou e já pagou. Ela está colocando dentro aqui do exercício, né, 2025. Quando a gente olha aqui no histórico, a gente vai perceber onde foi a Datacom. Então temos aqui, ó, os 62 milhões que ela está dizendo, são esses três pagamentos aqui. Então teve declaração em dezembro, então ela pagou janeiro, fevereiro e março, ó, deu 3 centavos por unidade de ação, né? Foram os dividendos intermediários que ela está detalhando aqui. Voltando aqui nos dividendos, então sabemos que 62 milhões a companhia já declarou. Então sobraria aqui dividendo ao mínimo, né, obrigatório referente ao exercício 2024 de 202 milhões 924 mil. Então esses dividendos aqui, ó, 202 milhões é o que a companhia deve anunciar em 2025, né? Pelo menos eu não observei ali nenhuma proposta, né, com data com valor, data que pode ser aprovada. Vamos aguardar aí para entender depois o que ela vai fazer. Mas ela está dizendo aqui que existe essa destinação desses dividendos aqui, ó, 202 milhões. Para a gente entender um pouco mais aí como é que vai funcionar isso, vamos ver aqui nesse descritivo também. Então a empresa destaca aqui, né, fechamento 2024, ó, dividendos mínimos obrigatórios, né, dentro ali da política de distribuição aos acionistas. Ela destaca aqui em cima, ó, política de distribuição de dividendos é garantido no mínimo, né, os 25% sobre o lucro líquido aí no período ajustado. Então ela está dizendo aqui que teoricamente, né, pelo bom desempenho que a companhia teve, ela vai reservar aqui como dividendos mínimos para distribuir ainda 202 milhões 924 mil. Agora a gente vai ter que entender como é que fica o valor, né, por unidade de ação. Para isso, vamos pegar aqui uma calculadora, vamos colocar aqui esses dividendos, 202 milhões 924 mil reais. Agora a gente vai fazer aquele cálculo para entender quanto que dá por unidade de ação. Vou pegar aqui a totalidade dos papéis hoje, né, atualmente 681 milhões de ações. Lembrando que quando tem a recompra de ações, sempre é importante falar, vai diminuindo as ações em circulação. Aí aumenta depois o dividendo, né, por unidade de ação. Então, para quem investe mais voltado ao longo prazo, recompra de ações é interessante, né? Que a gente não vai considerar a companhia aí finalizando ou realizando novas recompras de ações, a gente tem a diminuição nas ações em circulação. Então vamos pegar aqui o valor do dividendo, né, que está ali como mínimo obrigatório, 202 milhões, e vamos dividir pela base acionária atual de JHSF, né? Vale destacar que a companhia ela não divulgou, né, um cronograma de pagamento, vai ter que acompanhar e ver o desempenho. Então dividindo aqui, ó, vai dar 29 centavos, né? Então você dividiu ali os dividendos pela base acionária, 29 centavos por unidade de ação. Aí resta saber se a companhia vai fazer aqueles parcelamentos, né, pagar aí nos próximos meses, ela pode distribuir o valor total, aí a gente vai ter que aguardar e identificar. O fato é que está ali, né, a companhia descreveu aqui 202 milhões como dividendos mínimos, né, obrigatórios aí, referente ao fechamento 2024. Seguindo aqui, falar um pouquinho da alavancagem, né? Importante aqui, ó, índice de alavancagem da companhia. Ela destaca aqui, né, a comparação 23 e 24. O que chama atenção, ó, fechamento de 2024, nós temos um aumento, né, nos empréstimos e financiamentos líquidos, ó, saiu de 400
178 milhões para 647 milhões. Então aumentou o fluxo, né, de empréstimo e financiamento. E as debêntures também, né, que é uma forma de você captar recursos diretamente ao mercado, sem passar pela instituição financeira, né, pelos bancos ali. A empresa faz emissão de debêntures e coloca ali uma taxa de remuneração para quem está comprando, adquirindo as debêntures. E aqui você vê o aumento, né? Saiu de 2,7 bi para 3,8 bilhões. Então aumentou aí mais de 1 bilhão a emissão de debêntures, né? A gente já falou no canal, né, recentemente. Ela está fazendo ali uma reorganização, né, alongando mais o seu endividamento. Então, por isso que ela aumentou as debêntures. Mas a dívida líquida aqui você vê que aumentou, né? Aumentou um pouquinho, ó, 3,3 bilhões frente a 3 bi do ano passado. Então teve aumento da dívida líquida. A gente vai continuar acompanhando, né? Mas você viu ali que a empresa ela consegue ter um bom resultado operacional, né? Principalmente nas margens, que são muito interessantes nas linhas, né? Nas principais linhas de negócio de JHSF. Mas aqui chama atenção. Então você tem os juros mais altos, né? Selic elevada, e a companhia aumentou também o fluxo, né, de captação e empréstimos. Então falamos nesse conteúdo de JHSF, companhia, né, focada aí no perfil de alta renda, né, tem diversos ativos, né, foco sempre na parte de consumo, ali a parte de serviços, né, produtos, empresa do setor cíclico, né, porém a gente observou que ela consegue ter uma boa rentabilidade, né, garantindo ali bons retornos aos acionistas. E temos esses dividendos aí mínimos, né, obrigatórios, 202 milhões de reais, que a companhia deve anunciar em breve um cronograma, né? Por enquanto fizemos esse conteúdo, não encontramos ali pelo menos nenhum detalhamento de pagamentos da Tacom e também da forma que ela vai pagar esses valores. Tendo novidades, informamos aí para você que acompanha o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!